Oi, pessoal, tudo bem? Bom, na aulinha de hoje, o que eu trabalhei com as crianças? Nós trabalhamos com os números. A tia Tereza voltou lá na história do Marcelo, ok? E para a atividade de hoje, nós usamos aqueles cartãozinhos com os números. Nós utilizamos os cartãozinhos com os números de 1 até 10, tá? E aí, a tia Tereza mostrava certa parte da história e as crianças tinham que contar o que a tia Tereza estava perguntando e mostrar para a tia Tereza o cartãozinho com o número correto, tá? Então, vamos lá. Começamos na página 6 e 7. E a pergunta que a tia Tereza fez foi: quantas pessoas tem nessa página? Quando eu falo quantas pessoas, é tanto adulto quanto criança, tá? Isso aí. 3. 2 adultos mais uma criança, três pessoas. E aí, aqui eu mostrei o Godofredo, que é o cachorro do Marcelo, né? Que ele chama de Latildo. E a pergunta que a tia Tereza fez foi: quantas patas tem um cachorro? Ok? Aí as crianças me mostraram um cartãozinho do número 4. Aqui nessa mesma página, eu mostrei o quadro, tá vendo? Do marmelo, que é a fruta que a gente trabalha nessa história. E aí eu mostrei que nesse quadro tem frutas e folhas. E aí eu perguntei para as crianças: quantos marmelos tem nesse quadro? 2. E quantas folhas tem nesse quadro? E as crianças contaram e responderam 5, mostrando o cartãozinho para a tia Tereza. A outra pergunta que eu fiz foi aqui na página 12, que eu perguntei o seguinte: quantas bolas de aniversário estão aparecendo nessa imagem? 4. Muito bem. Na página 17, tia Tereza mostrou para as crianças esse girassol, ó. Tá vendo? Essas folhinhas aqui não são deles, tá? É de trás. Dele é só essas que estão presas no caule. E a gente contou quantas folhas tem no pezinho de girassol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. 9 folhinhas no pezinho de girassol. Aqui nesse último foi legal porque as crianças precisavam lembrar da história. Como a tia Tereza já trabalhou essa história há 2 semanas, tinha criança que não estava lembrando, né? Então eles meio que chutaram. A tia Tereza perguntou: quantos anos tem a filha mais velha do Marcelo? A filha, porque aqui o Marcelo é criança, mas ele cresce, casa e tem filhos. E aí a filha mais velha dele é igual a ele, adora fazer perguntas. Quantos anos ela tem? Aí tem criança que falou que ela tinha 3, 10, 8. E aí eu li o trecho da história. O tempo passou, Marcelo cresceu, trabalhou e se casou. A filha mais velha de Marcelo já estava com 7 anos. Aí as crianças me mostraram o número 7. A outra pergunta que eu fiz foi em relação à casinha do Godofredo que estava pegando fogo. Aí eu perguntei quantos foguinhos tinham. Só que assim, não dá para ver muito bem, então eu ajudei as crianças a contarem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 foguinhos na casinha do Godofredo, número 8. E aí eu fiz uma pergunta, né? Fácil, mamão com açúcar. Quantos cachorros o Marcelo tem?
fácil, né? Um cachorro. Muito bem. E aí eu mostrei aqui nessa página que a mãe do Marcelo tinha feito um bolo para ele, ó, de aniversário. E a tia Teresa perguntou qual o número que está em cima do bolo, né? Qual é a vela? Qual o número que é a vela do bolo do aniversário do Marcelo? As crianças me mostraram o número 6. Então, em relação aos números, nós trabalhamos com a história do Marcelo, contagem e representação do numeral. E aí, depois disso, nós fizemos um bingo. Sim, nós conseguimos fazer um bingo. A trancos e barrancos, mas conseguimos. Como que foi isso? Lá no caderno, eu pedi aos pais que fizessem um quadro grande assim, e dividissem em 6 quadrinhos. Aí no caderno, alguns pais fizeram, alguns pais não deu tempo de fazer, porque a tia Teresa postou hoje. Aí os que não tiveram tempo de fazer, a tia Teresa fez com as crianças na hora. Foi desafiador, mas nós conseguimos, gente, por incrível que pareça. Em cima do quadro, nós colocamos a data. Todas as crianças colocaram, tá? A data. Nós colocamos o dia de hoje, olhamos no nosso calendário, que a gente tem um calendário, todas as crianças estão com o calendário. Olhamos lá, dia 4 de março de 2021. Olhamos lá no calendário, fizemos a data. E aí, a tia Teresa pediu o seguinte, pedi para que as crianças, dos cartãozinhos dos números que eles têm, né, que são os 10 cartãozinhos com os números, pedi para que as crianças escolhessem 6 números. Escolhessem 6, descartassem os outros, e os 6 números que as crianças escolhessem, elas iam escrever os números aqui, tá? Vão colocar os números, um número em cada quadrinho. Depois que elas fizeram isso, no segundo grupo funcionou um pouco melhor, porque a segunda experiência a gente, né, já sabe o que vai dar errado. Aí eu pedi para que as crianças guardassem aqueles papéis, que a gente não ia usar aqueles papéis. Na hora que a tia Teresa falasse o nome do número, na hora que eu falasse o número, as crianças tinham que pintar no quadrinho, ok? Porque na primeira vez teve criança que pintou o cartãozinho, tá? A nossa segunda experiência com bico, quando a gente fizer, eles já vão saber. Mas como foi a primeira vez, né? Às vezes acontece isso. Então, pedi para eles guardarem aqueles papeizinhos, ok? Pedi para eles guardarem aqueles papeizinhos. E aí eles fizeram números diferentes de 1 até 10, né? Escolheram 6 números e colocaram na cartelinha deles, tá? E aí, eu tenho uma caixa surpresa aqui. E dentro dessa caixa, eu coloquei quantidades. Ó, tá vendo? De 1 até 10. Coloquei dentro da caixa. E fui sorteando. Conforme eu fui sorteando, e expliquei para eles que aquela brincadeira que a gente estava fazendo era um bingo de números. Que eles só iam poder pintar na cartelinha o número que a tia Teresa falasse. Vamos dizer que teve uma criança lá que escolheu o número 1, 3, 5, 7, 9, 10. Essa é a cartela dela. E se a tia Teresa falasse, sorteasse o número dela, ela ia pintar o número que a tia Teresa sorteou. E aí eu fui sorteando. E com números pequenos, eu não contei com eles, não. Contei com os números grandes, tá? Igual, por exemplo, assim, ó, eu mostrei e perguntei, né? 3. E aí eles foram marcando na cartela deles, tá bom? Grandes eu contei com eles, tá? E essa foi a nossa atividade de hoje com as crianças. Deu um pouquinho de trabalho, levou um pouquinho de tempo, mas as crianças saíram da aulinha muito animadas, todos gritando bingo no final. Bingo, bingo, bingo. E eles gostaram muito. Foi muito bacana, tá bom?
Em casa, se vocês quiserem fazer, é só fazer as quantidades, colocar num saquinho e ir sorteando. E as crianças vão colorindo. Quando elas terminarem de colorir todos os números que elas escolheram, elas gritam bingo, ok? E a tarefinha de casa deles hoje, eu fiz o seguinte. Eu peguei uma página do livro do Marcelo. Tá ficando grande o vídeo. Eu peguei uma página do livro do Marcelo e no computador eu editei essa página. Eu dobrei ela e editei. Ou seja, vão ter duas imagens, ok? Vão ter duas imagens, sendo que uma das imagens está diferente. Uma das imagens tem erros, ok? Uma das imagens tem 5 erros. E aí, aí depois as crianças vão olhar com atenção, tá? Quais são os 5 erros? Elas vão localizar, elas não vão precisar imprimir, porque tá no celular, ok? Elas vão localizar essas imagens e lá no caderno delas, ok? Lá no caderno delas, elas vão colocar o nome da escola, a data e os erros. Por exemplo, vamos dizer que vou fazer uma brincadeira de um erro aqui. Tia Tereza, tia Tereza, tia Tereza, tia Tereza. Então, um erro da imagem da tia Tereza é o óculos. Então, elas vão numerar 1, óculos, 2, outro erro, tá bom? Elas vão numerar e escrever esses erros no caderno, tá? Isso trabalha atenção, discriminação visual, eles ficam mais atentos aos detalhes de tudo que eles veem, tá? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus, pessoal. Grande abraço.